A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias. Irmãos, Jardim Paulista, neste 17 de abril, Mateus 20, do versículo 29 ao 31, que diz bem assim, né, irmãos? O abordamento da palavra de Deus, que a nossa santificação cresça com o amor de Deus, cresce em nós. Que o Senhor nos abra os olhos para enxergarmos todas as situações, quando fazemos o mal e quando fazemos o bem, não deixar de ouvir. Depois do último hino ainda tem um recado. Olha só, depois do último hino, Deus ainda deu um recado para a igreja. Quando Deus usa o servo de Deus, irmãos, porque a necessidade estaria estampado ali na igreja, como todos os cultos, né? Necessidades estampadas, né, irmãos? Para quando nós fazer o mal, nós saber dentro de nós o mal que nós fez, irmão. Porque na maioria das vezes, muitos vão buscar a palavra errado, muitos vão buscar a palavra, irmãos, com falta da presença de Deus. E absorve a palavra naquele dia como uma palavra de bênção. Deus, ele não abençoa o que está errado, e sim o adverte. Por isso, irmão, às vezes nós vamos para a igreja, nós vamos com pensamento. É entre nós e Deus, não precisa nem contar para um irmão ou para outro. Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que o que eu fiz não foi da sua vontade, porque nós temos dentro de nós um termômetro, né, a consciência, né, que nos acusa de tudo que nós fazemos errado. Quando nós erramos, a consciência já manda para nós o erro que nós fez. Então, o que acontece quando nós vamos para a igreja, nós às vezes preferimos mais, irmãos, a correção, porque nós sabemos que o próximo culto podemos pegar a benção. É tipo que nem aquelas crianças, né? Que faz malcriação, que faz coisa errada e o pai dá um castigo. Ela sabe que depois do castigo tudo vai melhorar para ela, né? Esse Deus ele não abençoa as coisas erradas. Vocês entenderam? Vamos ouvir então essa pregação, querido. Uma linda palavra de Deus. Deixe aí seus pedidos de orações, viu? Vamos ouvir na mesma comunhão. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os viram, e eles o seguiram. Vamos ler com a ajuda de Deus o Evangelho reportado por Mateus. O pessoal pensou que era às 20 horas, hoje o culto era 19h30. 29 ao final, versículo: Os dois cegos de Jericó. Jardim Paulista, São Paulo, quinta-feira, 17 de abril de 2025. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao final.
E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os viram, e eles o seguiram. Vemos que Jesus continua curando, abençoando, sarando, fazendo prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos também, para continuar vivendo na face da terra também, e seu trabalho continua também. E hoje o Senhor me mandou ler esta palavra, irmãos, e o Senhor falou para mim assim: o pior cego é o que não quer ver. O pior cego é o que não quer ver. E o pior cego espiritual que não quer ver é o pior cego espiritual. E hoje Deus vai abrir os nossos olhos mais ainda na presença de Deus. Senhor, cada obra, cada operação tem um significado espiritual. Desde o pão no deserto, desde Jesus andar sobre a água, desde a pesca maravilhosa, e também de expulsar os demônios também. Abrir os olhos do cego, curar os paralíticos, curar os leprosos também. Todos eles tinham um significado também. Era material, era físico, mas era a missão que Jesus se propôs a fazer. Curar todos esses males espirituais que há no homem, que faz ele ser paralítico, não anda para servir a Deus, cego na compreensão da salvação, surdo porque não ouve a voz do Todo-Poderoso e mudo porque não glorifica a Deus. E cego porque não enxerga o seu Deus, seu estado, sua alma, sua necessidade, não enxerga o mundo em que vive. E hoje isto aqui é para pessoas testemunhadas, não enxerga o mundo que vive. Impossível uma pessoa culto, uma pessoa que sabe do Evangelho, que congregou, que o Senhor falou com ele, que não sai enxergando o mundo de hoje. Se nós enxergarmos o mundo de hoje, não tem o que enxergar de bom. Enxergamos nada de bom, só destruição do moral, do caráter, da dignidade, da pessoa humana também. Fazia-se ocultamente, secretamente. Hoje se faz publicamente. E a pessoa continua nessa cegueira. Não enxerga onde está, que não lhe faz bem, não enxerga o seu Deus, sua virtude, seus erros e o seu acompanhamento. Diz que tem Deus, mas continua no mal, no pecado, no erro. E não há quem o cure, não há quem indique o caminho da verdade. Porque são todos cegos. Estão no mesmo espírito de cegueira, não enxergam o Evangelho, não o compreendem, não o praticam também. E hoje Deus vai abrir os olhos destas pessoas também hoje para enxergar esta graça, esse caminho maravilhoso, esses santos cultos, essa presença de Deus, os ensinamentos, a doutrina que emana de Jesus Cristo, sua doutrina, sua sabedoria, seu conhecimento, e a luz que Deus deu para o seu ministério, de iluminar a pessoa de Jesus Cristo, iluminar Ele como caminho, como vida e vida eterna. Ele é o caminho e a vida, caminho de decência, de ordem, de cumprimento dos seus deveres do ser humano. Encontra nele toda a guarida, a proteção, a luz, o entendimento e tudo o que for necessário para continuar no caminho de Jesus Cristo, que é honestidade, mansidão, humildade, retidão,
e todos os requisitos que nos mantêm firmes neste caminho. Quando saímos dessas doutrinas, desses ensinamentos, estamos fora do caminho de Deus. E a pessoa não enxerga o caminho em que está, e não enxerga o que ouve, o que recebe e o que pratica, e não enxerga também um futuro promissor também no reino celestial. Vive em dúvida. E hoje Deus está falando com essas pessoas também. Você está com uma lamparina. Hoje o sol da justiça vai brilhar na tua vida para iluminá-la. É o sol do meio-dia, não fica sombra nenhuma de dúvida. Senhor Jesus é o nosso sol do meio-dia. Sol do meio-dia não deixa sombra. E aqueles que estão abrigados debaixo da sua misericórdia vivem na sombra da paz, do amor, da caridade, da consciência, sem culpa, sem sentimento, sem mal-querer, sem odiar, sem maliciar, sem mentir, sem fraudar. Vive em paz, abrigado, protegido. Não precisa sair fora da honestidade, da justiça, da bondade, do amor, da humildade. Enquanto o mundo diz que só os humildes são fracos, só os pobres são fracos, dá glória a Deus. Conhecemos nosso irmão Jesus Cristo, que foi o mais humilde dos homens e o mais poderoso dos deuses. Temos várias maneiras de enxergar a vida. Várias maneiras. A nossa, a do próximo, a de Deus e como servo da igreja. Os olhos que precisam ser abertos hoje, Deus vai abrir para entender, para compreender, para enxergar o que precisa fazer, o que há de necessidade, o que tem que tirar, o que tem que pôr. Mas, se nós não enxergarmos a nós mesmos, irmãos, nós não podemos enxergar os outros. Certo, irmãos? Vemos os testemunhos hoje, né? Meu irmão também deu uma resposta. É tudo. Também passei por isso aí, irmão, por uma verruga também. Não vou testemunhar hoje, outro dia eu testemunho. Mas quantas coisas que nós passamos, irmãos, o Senhor operou. Cada um refletindo um sinal, um alerta, um recado para todos nós. E hoje o Senhor manda esta palavra. Se nós não enxergarmos a nós mesmos, irmãos, o Senhor disse, tira a trave que está no teu olho, depois tira o cisco que está no teu irmão. Temos que nos enxergar a nós mesmos. Não podemos nos acovardar como nós mesmos. Não podemos ser covardes com os nossos erros, com as nossas paixões, as nossas ilusões, as nossas fantasias, as tentações que vêm sobre nós, os nossos defeitos, o nosso ego, o nosso querer. Precisamos olhar a nós mesmos, o que está errado, tira, não tem força, peça força para o Senhor. Como que podemos olhar os olhos dos outros, o erro dos outros, se nós mesmos estamos errados? Se nós não enxergamos a nós mesmos, não compreendemos a nossa própria alma, como é que vamos saber a alma do nosso próximo também? Se não sabemos analisar a nossa própria causa, o nosso próprio defeito, como é que vamos ter palavras construtivas, de força, de poder, de testemunho? Eu vi, eu passei, eu era, eu fiz, não faço mais, eu venci, tu vencerás também. Eu passei pelo mesmo fogo, pela mesma água, pelo mesmo tormento, pelo mesmo inferno. Estou vivo, Deus me libertou. Confie em tudo isto. Mas se nós não enxergarmos a nós mesmos, como é que vamos enxergar os outros, irmão? Vamos nos enxergar a nós mesmos, irmão. A maior virtude no homem é enxergar os seus erros. Humano, a mulher também. É enxergar os nossos ônios,
nossos erros e ter dignidade de expeli-lo de nós. Matar no iniciado. Quando vai iniciar, já mata aquilo lá. Porque quando ele cresce, a árvore cresce, precisa machado, precisa até pôr fogo. E tem alguma coisa nascendo em algum coração, dá um glória a Deus, já vai cortar agora por esta palavra. Está nascendo, cobre-me com o teu sangue, corta logo esta árvore. Se é pequeno, não causa dano, pega e joga no mato. Se é uma árvore grande, quando cai em cima de carro, vai em cima de casa, vai em cima de pessoas, mata tudo, destrói tudo. Uma arvinha pequena não pesa 100 gramas. Uma árvore dessas aí pesa 10 toneladas. E com chuva pesa 20 toneladas. Vamos dar um glória a Deus, irmão. Que Deus vai cortar algum mal do nosso coração, quer nós queremos, quer nós não queremos. Tira, expira de nós com o meu coração o que não vem de ti. Está nascendo em mim isso, está nascendo em mim aquilo outro, está nascendo em mim essa desconfiança, essa malícia. Estou olhando para esse irmão, para aquela irmã com desconfiança, com malícia, não é malícia sexual, com malícia de defeito, de aquilo outro, de por isso, de por aquilo. Tira de mim, Senhor. Agora vem vindo a Santa Ceia também, me prepara para a Santa Ceia. Dá um glória a Deus. Muita erva daninha Deus vai matar por esta palavra. Tem as ervas daninhas que é pequenininha, mas se nós comemos ela, mata um gigante, mata um elefante, mata o boi no pasto. E nós enxergamos estas ervas em nós mesmos, e precisa uma palavra como esta que Deus está mandando para arrancar esta erva também, irmão. E se alguém veio buscar a palavra hoje aqui, e tem essas ervas onde você atende, dá um glória a Deus, Deus vai passar com a enxada lá. Ele tem a enxada para arrancar e a pá para jogar fora. Às vezes é uma pequena coisinha, pequena murmuração, uma pequena difamação, uma pequena calúnia, se transforma numa montanha intransponível, porque cresceu. Antes que os males cresçam, o que está escrito? Pregam vocês agora. Alto, com voz de pregador, pregam. Antes que o mal cresça, não tem pregador aí? Não tem pregador aí. Corta-lhe a cabeça. Hoje Deus vai cortar a cabeça de alguma trama contra algum servo que está aqui. Seja cortada a cabeça desse demônio. Não é do demônio, da intenção, da provocação. Porque se você não enxergou e não enxergaram a teu favor, Deus está enxergando por você. Porque o que você não enxerga como homem e a coisa sobre-humana, espiritual, de tal amplitude e altitude que você não discerne, não vê, dá um glória a Deus. Deus vê, Deus está vendo que tem Jeremias aqui, que estão carregando ele para o calabouço. Dá um glória a Deus. Aqueles que queriam lançar, e lançaram Daniel, e lançaram os 3 hebreus, eles foram lançados. O mal que eles desejaram para Daniel, aconteceu para eles. Fica essa sentença. Não sinto de tirar essa sentença. Que fique essa sentença. Para que o homem aprenda a temer a Deus. Aprenda a enxergar o bem e o mal. Enxergue a situação, a honestidade, a causa, o problema, a consequência que vai dar, de onde veio, por que veio, por que chegou nesse ponto. Não enxerga nada, não resume nada, não faz um resumo da sua própria vida, engrandece ela de tal maneira que vira uma fantasia.
Então hoje Deus mandou esta palavra, irmão. Quando eu vinha vindo, o Senhor mandou ler essa palavra. Então não é que veio aqui no culto, não. Quando eu vinha vindo. E ele falou, o pior cego é o que não quer enxergar. Se nós teimamos nos nossos defeitos, irmão, aquele que muitas vezes é repreendido e não endireita, será repreendido sem solução, sem a que haja cura. O Senhor vai abrir os nossos olhos hoje. As pessoas que não são da graça, abrir o olho do Evangelho, da verdade, da graça, onde está a verdade. E aquele que está na graça vai abrir os olhos para ver quanta fartura, quanta benção, quanta espiritualidade, quantos dons maravilhosos que a igreja recebe. Quantas curas, prodígios, maravilha, caridade, amor, piedade, compassividade de Deus, misericórdia em atender a miséria humana, espiritual, material, depressiva, pobre, miséria. Em tudo esta graça maravilhosa. Quem não enxerga a salvação nesta graça, quem não enxerga Deus nessa graça, é porque está cego espiritual. E o Senhor não quer abrir os olhos. E não clama também, me mostra, eu quero ver. O que é que tu quer? Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. Se está em dúvida desta graça, clama ao Senhor, me mostra que esta graça é verdadeira. Me mostra o teu poder, manda a tua palavra, contagia-me com a tua palavra, limpa-me com a tua palavra, que pese a tua palavra de doutrina e que haja um alívio para mim quando é praticada pela minha pessoa. Me dá força, me dá poder, me dá virtude, me dá um sinal, me dá a capa de Elias, me dá a virtude de Jesus Cristo. Faça algum sinal, faça alguma maravilha. Não é curar meu filho, curar minha filha, abrir uma porta, abrir um portão, não. Alamanaia, opera no meu caráter, opera no meu moral. É a palavra desta noite, queridos irmãos, que quereis que vos faça, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. As coisas justas, as coisas santas, as coisas puras, que precisa uma cura, precisa ser resolvido aqui na face da terra. Faz falta aos homens, faz falta aos sinais na igreja. Dá um glória a Deus. Jesus se move de íntima compaixão e faz a obra. Ah, Senhor, a gente faz uma análise da compaixão de Deus. Às vezes ele tem compaixão de dar saúde, de libertar, de dar vida. Às vezes a compaixão é levar para o reino da glória, é não curar. E às vezes nós não compreendemos essas coisas. E às vezes a compaixão levar, recolher, acabar o sofrimento, acabar a tentação, acabar a angústia. Na cama sofrendo, gemendo, tentado, amargurado, perturbado. Não tem solução, misericórdia. Qual será a compaixão? Levar ou deixar sofrer? É melhor levar. Mas às vezes é melhor deixar.
A compaixão é deixar. A compaixão deixando operará mais do que se levar. A compaixão atingirá mais uma extensão maior com o povo de Deus. Seu amor, sua piedade, sua atenção, seu zelo. E leva. Mas sabemos, irmão, quando Deus usa de compaixão, há alguma libertação. E Deus se compadeceu dessa igreja hoje e vai abrir os nossos olhos para enxergar a verdade. Se nós vamos pregar aqui, irmão, tenha visão pessoal, tenha visão da alma, tenha visão do próximo. Enxergar o próximo, sentir o próximo, amar o próximo, ver no próximo a necessidade, o amor, o carinho, o sorriso, a palavra, a benção, dar-lhe a mão, aconselhar, amar, carregar no colo, suportar, perdoar, alimentar sua alma, sua fé, sua coragem, seu afazer, sua obra, o seu dom. Tem o dom humano, tem o dom na obra, tem o dom de trabalho, tem o dom de trabalho, o dom de costura, o dom de médico, o dom de engenheiro, tudo é dom, tudo é aptidão de Deus. Incentivar, encorajar, ajudar, destravar, desacorrentar. Dar um empurrão economicamente também. Enxergar o que a pessoa precisa. Não desprezar. Às vezes nós vemos o irmão, os irmãos, quem que é esse irmão? Quem que é aquele irmão? Não é nada, não é nada. Quem que ele é? Entrou aqui há anos e anos e anos e anos, no século passado. Uma pessoa aqui, mal vestido, cabelo maltratado, triste, batida, curvada. Eu estava cansado. Quero falar com o irmão. Falei, pronto. O senhor falou, não olhe a aparência. É uma alma que precisa. Fiz a pessoa esperar. Esperando. Conversamos. Gostou. Voltou já banhada, né? Banho, desodorante, bem vestidinho. Continuou congregando. O Senhor chamou ela para a graça. Arrumou casamento. Sabe quem era essa pessoa? Não posso falar. Milionária, bilionária. Vendeu uma casa esse dia aí por 50 milhões. Uma casinha dela. Dá um glória a Deus, irmãos. Não olha a aparência. Não olha o aspecto. Beleza não é santidade. Cabelo branco não é idoneidade. A santidade reflete no rosto, na pureza dos olhos, do coração, dos lábios, do olhar, da expressão, do trato, do amor, do carinho. Né? E assim por diante. E hoje a pessoa não sabe olhar o próximo, não enxerga o próximo que ele representa. Não interessa. E se te olham com desprezo e não vê as virtudes que está em você, dá um glória a Deus. Deus está vendo. Deus enxerga de longe e de perto. Tinha uma irmã milionária e a igreja era pequena e enchia, né? Ficava de pé. E ela tinha, aconteceu esses dias aqui, né? E ela
a empregada da nossa irmã corria o dia inteiro para ela. E quando elas vinham congregar, ela era mais moça e a irmã mais velha, davam lugar para a irmã e não davam para ela. E ela falou, eu sou patroa e fico de pé, você é empregada e fica. E Deus me deu de falar aqui, irmã, aqui não tem assento de pessoa, não. Você na tua casa fica sentada e a tua empregada em pé. Aqui você vai ficar em pé e a tua empregada vai ficar sentada. Não tem acepção de pessoa. Temos que enxergar a alma, o coração da pessoa. E quem vê cara não vê coração. E se formos longe, irmão, vamos enxergar a graça de Deus. Muitos não enxergaram a graça de Deus ainda como ela é perfeita, como ela é sublime, como ela é divina, como ela é sensível. Qualquer materialidade, qualquer carnalidade, qualquer sentimento mau e perverso, nós perdemos a sensibilidade, perdemos o cheiro, perdemos o contato. Não temos cheiro, não temos nada. Dá glória a Deus você que tem alergia, irmão, do pecado. Tem alergia da carnalidade. Tem alergia daquilo que não vem de Deus. Atim. Ah, isso não vem de Deus. Atim. Dá glória a Deus, irmão. Teu corpo está expelindo. É defesa do corpo, é defesa da alma. Às vezes você come uma coisa e tem alergia. Come camarão, por exemplo. Para mim não dá alergia, não, camarão. Come camarão e dá alergia. Come outro e come pimenta, dá alergia. Você não come, não é? Dá glória a Deus. Tem coisa na obra de Deus que dá uma alergia e você não quer comer, não quer aceitar. Dá glória a Deus. Isso é saúde do corpo. Está rejeitando o que vai fazer mal para ele. O corpo é sábio, o espírito é sábio, a alma é sábia. Sabe o que quer comer. Temos que enxergar com os olhos do Espírito. E assim vai por diante, irmão. E enxergar o céu por último. Enxergar o céu por último. Nós, filhos de Deus, não enxerga, o mundo enxerga o cemitério como a última morada. E verá cemitério da água rasa. Não é água rasa. Quarta parada, da Lapa, lá de metade daqui. E vê as cruzes lá. O nome dele lá, dá glória a Deus, irmão. Não fica olhando a morte com medo da morte. Está olhando o cemitério, dá glória a Deus. Nós olhamos além do cemitério. Nós olhamos o reino da glória do céu. E o nosso nome é escrito lá. E ele existe, irmão. E é fiel, e é verdadeiro. Já contei várias vezes esse testemunho. E o Senhor está fazendo coisas novas na minha vida que eu vou contar também. O Senhor não para de trabalhar. Nós somos preguiçosos, mas o Senhor é trabalhador. Nós estávamos orando, e o Senhor punha o nome de um irmão ancião, e nós orando, e o Senhor não deixava levantar. Ficamos umas 4, 5 horas lá, de joelhos, aleluia, e punha o nome do irmão, e nós orávamos por ele. E clamávamos assim. E em dado momento, irmãos, com os olhos fechados, eu vi uma visão. O livro de Apocalipse aberto, só que era um livro de 100 metros assim, 100 por 50, um livrão aberto escrito Apocalipse. Não vejo o capítulo, e aberto assim, a folha branca escrito, e eu dei um mergulho no livro, e eu fazia assim, ia subindo, como nadando do peito, né, assim, e aí ia subindo. Aí eu falei, Senhor, não está na hora. Não, Senhor, espera mais um pouco. E aí passou aquilo lá. Era o céu. Cheguei no Brás, reunião. Primeiro irmão que eu encontro na reunião, dou de cara com ele. E ele falou comigo. Falei, poxa, irmão. Ele falou, eu fui arrebatado aos céus. E falou para mim, e eu vi você entrando no reino da glória dos céus. É muita coincidência para ser coincidência. Naquela hora ele me viu entrando no céu. Ora para que se cumpra isso, irmão. Eu falei brincando esses dias na reunião nossa de Embu, que eu estou triste com uma coisa.
Muito triste. Hoje não oraram, mas toda oração aqui, lá eles falam assim: Senhor, abençoe o irmão Paulinho nessa avançada idade que ele está. É brincadeira. É essa palavra que eu tinha. Leva ela para casa. Enxerga antes das dificuldades. Primeiro a força do seu Deus. Que venha de avante o que Deus já fez. E que se a nossa santificação crescer, que nem cresce o amor de Deus em nós, vamos ver obras maiores do que ouvimos também. Que o Senhor nos abra os olhos para nós enxergarmos toda a situação. Quando fazemos o mal e quando fazemos o bem. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Glória a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai Celeste, viemos aqui nesta noite, sinceramente, Senhor, porque nos falta visão, nos falta enxergar, compreender e tomar decisões. E graças te damos que tu abriste os nossos olhos. Glória a Deus. O certo virá junto à solução. O problema será resolvido, o enigma será também decifrado, e as trevas serão dissipadas com a luz da tua palavra. E se há alguma trevas em nós ainda, alguma cegueira espiritual e moral, em nome de Jesus Cristo,
Que esta palavra ilumine este corpo estranho Glória a Deus. e escuro, que tudo em nós possa ser luz resplandecente, como o Evangelho do teu Santo Filho, na verdade, na realidade e na composição de toda virtude e poder demonstrada por ti em salvar as almas que estão na terra. Graças te damos pelo culto, por tudo que nele participamos, e foi também, Senhor, dedicado a ti, a nossa adoração, o nosso coração, o nosso louvor. Guarda esta palavra na nossa alma pelo amor do teu nome. Como servo de Deus confessamos, precisamos de mais luz, precisamos de mais soluções, e muitas vezes temos medo de tomar soluções porque não enxergamos claramente. Dá-nos a luz resplandecente, como tu mandaste a tua palavra hoje, que o sol do meio-dia não deixe a sombra. Não deixe sombra na nossa vida de dúvida, de incredulidade, de pecado. Glória a Deus. Mas ilumine todo o nosso ser, e se sejamos luz, o sal da terra e a luz. Glória a Deus. Graças damos a ti por tudo, pedindo a tua proteção, não só ao sairmos, mas pelos restos da nossa peregrinação. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que contigo reina para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Um hino 119. Santo Deus, culto do Jardim Paulista, nosso querido e amado irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto muito glorioso, irmão, um culto aonde Deus desceu com sua presença, alegrando os corações, irmãos. Santo Deus, é gratificante servir a Deus na terra. Que a nossa santificação cresça como o amor de Deus cresce em nós. Né, irmãos? Tudo interligado. Que o Senhor nos abra os olhos para enxergarmos, né, toda a situação. O que nós vamos fazer de mal
o que nós vamos fazer de bem. O mal que Deus nos corrija, para que nós possamos fazer só o bem. Um tem que prevalecer, e é o amor e o bem tem que prevalecer em cada um de nós. Um culto glorioso, né? E ainda no último hino ainda que teve, Deus ainda usou do nosso irmão Paulinho para dar um recado para a Irmandade, né? Então ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. E compartilhe, viu, irmãos? Compartilhe um feriadão, sexta-feira santa, como diz, né? Sexta-feira santa, feriadão. E compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir, tá? Você que não está viajando, está em casa, ouça na comunhão. E se estiver viajando e ligar aí o carro aí e tiver como ouvir, ouça também na mesma comunhão. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.